Aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão condenados a repeti-lo. Em junho desse ano, os fãs de boxe foram à loucura quando o então campeão mundial Anthony Joshua foi nocauteado no 7º round por Andy Ruiz Jr. Invicto com 22-0, Joshua era o favorito nas casas de apostas e muita gente achou a margem dos odds pequena. Claro, Ruiz era um boxeador mais do que capaz de vencer, com 32 vitórias em 33 lutas, sendo 22 por nocaute. O motivo do mundo das lutas ter ficado louco com esse resultado não foi simplesmente a zebra, já houveram maiores, mas a internet pirou com a imagem de Ruiz, que parece aquele cara sedentário que não faz um exercício físico há pelo menos 5 anos, enquanto Joshua parece um super-herói de histórias em quadrinhos. O forte contraste entre os dois portes físicos foi, em grande parte, o principal assunto da resenha após a luta. Como é que pode esse cara bater aquele? Bom, ao que tudo indica, a maioria das pessoas não tá prestando atenção, então já deixa o like e se inscreve no canal, porque eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e essa é a breve história de excelentes lutadores fora de forma. Enquanto Andy Ruiz é o principal assunto hoje quando se trata de lutadores fora de forma, ele obviamente não é o primeiro caso. Como forma de prefácio, é importante explicar que nos referimos a fora de forma entre aspas. Todos os nomes que vamos citar aqui estão ou estiveram em grande forma em algum momento. Na verdade, seremos ousados ao dizer que nenhum dos lutadores citados aqui podem apostar corrida com a maioria das pessoas vendo esse vídeo. Esse vídeo não é sobre lutadores fora de forma, de novo entre aspas. Esse vídeo é sobre percepção. Esse vídeo é sobre a incapacidade do público em distinguir a forma de um corpo e sua capacidade nos esportes de combate. Então, quando falamos em lutadores fora de forma, não estamos insinuando que eles estão de fato fora de forma, ou menos em forma do que seus rivais. O principal objetivo aqui é derrubar esse mito que liga a forma física à performance dos lutadores, então tenha isso em mente a partir daqui. Quando falamos em fora de forma, a gente simplesmente se refere ao fato de que seus corpos não se parecem com o que se espera de um lutador tradicional, e é na realidade algo incrível que as pessoas continuem ficando chocadas quando lutadores que parecem fora de forma obtêm algum tipo de sucesso, uma vez que sobram exemplos. Só para ir mais longe fora do mundo do MMA, no boxe, um dos maiores nomes da atualidade é Tyson Fury, que parece aquele parceiro de chopp que você encontra no bar. Does that look like a fighter's body? Clearly not. E não podemos esquecer de Butterbean, que chamou a atenção anos atrás. E vale lembrar também das Olimpíadas de Sydney, quando a Rússia tinha o melhor wrestler peso pesado da história da humanidade, que parecia ter sido feito em laboratório, e talvez tenha sido mesmo. Esse cara acabou derrotado por Roland Gardner depois de ficar invicto desde 1988. A nota curiosa é que Roland Gardner enfrentou Yoshida no Pride em sua única luta no MMA e ganhou. Ok, então temos 3 ou 4 exemplos do boxe ou do wrestling. Mas e quanto ao mundo do MMA, já que esse canal se chama MMA no Ponto? Claro que alguém já deve ter lançado algum comentário, mas é só notar nosso thumbnail, pois 2 dos maiores pesos pesados de todos os tempos nas artes marciais mistas são Fedor Emelianenko e Daniel Cormier. 2 caras que não vão competir no Mr. Olympia num futuro próximo. 2 caras que fizeram história numa categoria repleta de monstros, mesmo diante da diferença de peso e quase sempre de altura. E se você quiser, você pode até dizer que Cain Velasquez é o melhor peso pesado da história. Isso reforça ainda mais o nosso ponto. 3 dos melhores de todos os tempos e nenhum deles chamaria atenção como um atleta de elite ao entrarem numa sala. Não ter um corpo rasgado e definido não influenciou em nada a trajetória desses lutadores. Todas as conotações tradicionalmente negativas de ter excesso de peso ou o estigma geral resultante de ter um corpo como esses 3 simplesmente não se aplicam de forma alguma. Quantas vezes você questionou o preparo físico de Fedor, Cain ou Cormier? Tudo bem que existiu a brincadeira com a derrota de Cain contra Verdun no México, mas tirando essa única luta, o apelido dele era Cardio Cain. E a velocidade? Fedor é um dos pesos pesados mais dinâmicos e explosivos de todos os tempos, e estamos anos-luz de distância de ter o poder que esses caras têm, e qualquer argumento negativo que você pode ter em relação a esses lutadores já foram provados pelos 3 que esse não é o caso. Ok, agora foram 3 exemplos, mas eles realmente são as exceções que provam a regra? Não, claro que não. Vamos começar com a divisão dos pesados, onde é mais comum ver lutadores com alguns quilos extras e é mais do que normal notar aqueles tipos físicos que não se encaixam nos moldes tradicionais. Dono de um lugar no coração dos amantes de nocaute, Mark Hunt nunca teve uma barriga tanquinho, mas ele tem uma vitória contra Cro Cop no Pride
8 triunfos no UFC e até já lutou pelo título interino dos pesados contra Fabrício Werdum, outro lutador de sucesso que já foi campeão do UFC e nunca teve um porte atlético tradicional. E quem não se lembra quando o campeão dos pesados do UFC, Tim Sylvia, atropelou o turbinado Andrei Arlovski? Roy Nelson é conhecido pela pança de respeito e até já entrou para lutar com a música chamada Eu Sou Gordo. E mesmo com os resultados irregulares em sua carreira recente, ele foi campeão do IFL antes de conquistar o título do The Ultimate Fighter e emplacar 8 vitórias consecutivas no octógono, incluindo uma contra Shake Congo. O ícone do wrestling, quase urso polar, Cole Conrad, chegou no MMA como um trator no início da carreira, chegou ao número de 9 vitórias e 9 lutas, se tornou o primeiro campeão dos pesados da história do Bellator e depois se aposentou para trabalhar no setor financeiro. Rodrigo Minotauro, Frank Mir e Josh Barnett, todos lutadores fora de forma que foram campeões mundiais. E a vitória do roliço Mike Russell, que nocauteou Todd Duffy, um cara que mais parece um exagero de ser humano que você desenharia quando criança pelo simples fato de não saber desenhar. Tem também o caso de Dan Severn, que parece aquele seu tio mala, mas acumula 101 vitórias profissionais no MMA, 2 torneios conquistados no UFC e faz parte do Hall da Fama. Eu acho que já deu para entender bem o ponto até aqui, mas você pode muito bem questionar. Mas Coutinho, até agora você só falou de pesos pesados, e é normal que eles sejam maiores e pareçam fora de forma. É a única categoria em que o conceito se aplica. Errado. Parecer fora de forma não significa que você tem que parecer acima do peso. Alguns lutadores têm a aparência de uma pessoa normal, um cidadão comum, e é esse o ponto. Principalmente quando se tem lutadores que parecem ter saído de um episódio de Dragon Ball Z, Aljamain Sterling, TJ Dillashaw, Conor McGregor, Tyron Woodley e Yoel Romero, Brock Lesnar. A lista de lutadores esquisitos é muito maior do que a de atletas com aparência comum, mas vez ou outra esses caras se destacam do resto do plantel. Quantas vezes durante a carreira dele as pessoas fizeram piada com o porte físico de Chuck Liddell e sua barriga de chope. Isso não atrapalhou o Chuck de forma alguma até ele se tornar um dos campeões mais dominantes da história dos meio pesados. BJ Penn, Baby J, tá aí outro lutador que vez ou outra ao longo de sua carreira era alvo de piadas sobre seu porte físico. E esse mesmo cara foi campeão do UFC em 2 categorias e venceu nomes como Matt Hughes e Sean Shirk. Lenda do Pride, Sakuraba ficou conhecido como o caçador de graces, mas parece alguém que você encontraria no supermercado de sandália e meia. E falando em sandália de dedo, o corpo de Ben Askren desafia a lógica. Esse é o corpo de um wrestler de elite mundial que chegou a 19-0 no MMA e é capaz de esmagar 2 melancias juntas. Se ele quiser um dia chegar ao topo da divisão, vai ter que bater caras como Colby Covington e Kamaru Usman, que são aberrações do esporte. E que tal a dupla favorita de muitos fãs de MMA que passa longe do perfil atlético que muitos conhecem? It's like a fat skinny guy, you know, like he's skinny but he's fat at the same time, so. Bom, ele e seu irmão já venceram vários nomes da elite do MMA ao longo dos anos. E Gilbert Melendez também é outro exemplo, ele era sinistro no Strikeforce. Uriah Faber pode até ter dito um dia que Dominick Cruz tem o corpo de um pai de família, mas você também pode chamar Dominick de um dos melhores pesos galos de todos os tempos. Kelvin Gastelum é outro que é constantemente subestimado por conta de sua aparência física. Falando em Kelvin, nesse ano ele teve uma batalha histórica contra Israel Adesanya, que gosta de se definir como magrelo e comparar seu corpo como o de Anderson Silva, que ao longo de sua carreira nunca teve um físico chamativo, mas ainda assim é um dos maiores de todos os tempos. Mas quer saber o exemplo perfeito que prova a nossa teoria, o exemplo perfeito que mostra que as pessoas nunca aprendem, é simplesmente um pioneiro. Vamos voltar no tempo onde tudo começou, lá no UFC 1. O público em geral não sabia absolutamente nada sobre esportes de combate, até que aparece Royce Gracie, com pouco mais de 80 quilos, representando o tipo de cara mais comum que existe. Aí ele vai e derrota Ken Shamrock. Os músculos dele tinham músculos, parecia que ele não comia um carboidrato desde o jardim de infância. O cara tinha mais quadradinho que o Bonde das Maravilhas, era quase um personagem de desenho. Se você perguntasse ao público em geral antes do torneio quem venceria baseado no porte físico, a grande maioria teria escolhido Shamrock, assim como erraram quando subestimaram Andy Ruiz e assim como erraram com Daniel Cormier, assim como erraram toda vez que esqueceram que o físico não define um lutador. Dito isso, significa então que os melhores lutadores são os donos dos físicos menos impressionantes? Não, esse não é o ponto principal. Existem vários lutadores que não só parecem como são sinistros. GSP é um dos melhores de todos os tempos e literalmente já fez parte de um filme de super-herói. Mesmo que você discorde, vale a pena falar sobre alguns dos nomes citados. Fedor, DC, BJ Penn, Chuck Liddell, Anderson Silva, Dominick Cruz, todos merecem
espaço na lista de melhores de todos os tempos. E é justo dizer que seus físicos não são ideais para luta? Não estamos dizendo uma coisa nem outra. O objetivo aqui é mostrar que esse tipo de coisa não importa. Ter um corpo definido na noite da luta não significa que você terá uma luta boa ou ruim, mas se você teve um corte de peso ruim e parece ter apenas 1% de gordura corporal, então foi o corte de peso que te afetou e não a aparência do seu corpo. Foi algo que aconteceu por conta das circunstâncias. E o mesmo acontece com lutadores que parecem carregar quilos a mais. Se o físico deles é um indicativo de que eles não treinaram direito ou foram preguiçosos na preparação para uma luta, é o fato deles não terem treinado que pode afetar diretamente seu desempenho na luta e não sua aparência física. A conclusão que se tira da vitória de Ruiz contra Joshua e as incríveis carreiras dos lutadores que listamos aqui hoje é que o teste do globo ocular não vai funcionar quando se trata de esportes de combate. Você vai precisar julgar um lutador por suas habilidades e suas lutas anteriores e não ligar para quem parece mais impressionante na pesagem, porque já aprendemos diversas vezes que nem sempre o físico mais chamativo sai vencedor, e é claro que isso não vai fazer com que os fãs parem de ir à loucura toda vez que um gordinho bater num fortão, pois aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão condenados a repeti-lo. E aqui vai um salve especial para Tommy Too Hold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @TommyTooHold. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, nós teremos vídeos semanais por aqui. Aproveite também para deixar o seu comentário logo abaixo e nos seguir nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.